Já compartilha a nossa tela para colocar o livro. Tá? Bom, a gente vai falar sobre a dinâmica demográfica e sociedade na Europa. Bom, o que seria a dinâmica demográfica? A gente vai falar mais assim de quantidade de pessoas, onde a maioria das pessoas vivem, onde se concentram, tá? E como vive a sociedade de uma maneira geral aí dentro da Europa, certo? A Europa, Sim. gente, tem uma diversidade muito grande de povos, porque tem ali mais de 50 países. Então, cada país tem seu costume, sua língua, seu estilo de vida, né? E características físicas também variam bastante, tá? Então, é um continente bem variado, bem diversificado, tá? Aí a gente vê algumas Tudo. imagens, né, de fotos de pessoas, né? Um mais loiro, outro mais moreno, mas assim, no geral, pele branca, né? Uma questão aí que a gente já meio que sabe, já conhece, né? Que o europeu mais branco mesmo, tá bom? Nesse outro slide aqui, a gente vai analisar o mapa, tá? Esse é o mapa da Europa e a gente vai ver os focos, né? Lugares onde mais concentra a população, onde a dinâmica populacional é maior, ou seja, onde mais tem pessoas vivendo. A gente vai ver que são essas regiões aqui onde está um marronzinho mais escuro, tá? Itália, Alemanha, Inglaterra, tá? Então são regiões que mais concentram populações. França aqui, tá? Aqui um pouquinho da Espanha, Portugal, aqui os países mais, né, no lado europeu, do oriental. Então, aqui Istambul, né? Então a gente vai vendo assim, que nos centros urbanos maiores, nas capitais, nas cidades maiores, concentra a maioria da população, tá? Porém, muitas pessoas ainda vivem em cidades menores, tá? A Europa toda não é composta assim, de grandes cidades. Tem bastante cidades menores que onde vive a maioria das pessoas do continente europeu, tá? Mas é claro que as grandes cidades também, né, são bem populosas, tá? Essas regiões aqui, né, conforme vai ficando vermelho, conforme vai clareando, vai diminuindo então o fluxo, a quantidade de pessoas. Conforme fica mais clarinho aqui, a gente vai ver que praticamente não moram pessoas, né? Tem, mas poucos mesmo, por causa de cadeias de montanha e muito gelo, tá? Então são lugares de difícil acesso, difícil moradia. Então, nos lugares melhores para né, para viver, em questão de clima mesmo, território, acaba sendo essas regiões aqui, certo? Então a gente tem aí uma noção da concentração de população dentro da Europa. Tem uns países mais populosos que outros, claro, né? E tem cidades também muito grandes e muito populosas, certo? As cidades mais populosas é Istambul, com 13 milhões de habitantes, depois tem Moscou, com 11 milhões, Londres, com 8 milhões, tá? E as áreas mais povoadas são os vales do rio Reno, na Alemanha, e do rio Po, na Itália, tá? Que é aqui que a gente viu no mapa. Aqui, ó, essa região e essa, tá? E aqui na Inglaterra também. Outras, né, densamente povoadas é Londres, que eu acabei de mostrar para vocês, Paris, tá? As áreas com menor densidade demográfica estão localizadas próximas às grandes cadeias de montanha. Foi o que eu falei também. O que seria menos densidade demográfica? Menos pessoas, tá? Que é essa região aqui.
Certo, gente? Aqui uma imagem, né, de pessoas andando aí na uma das avenidas principais da Inglaterra, né, ali em Londres, tá? Bastante Tá bom. povoada a cidade, né? Lugar lindo, Sim. né, gente? Muita gente quer morar lá mesmo. Bom, a Revolução Industrial, que a gente já estudou, já sabe, conhece, né? As indústrias eram construídas próximas às cidades, as cidades começaram a aumentar muito por causa das indústrias, tá? Então, um dos fatores de aumentar muito essas cidades foi a indústria. E na Inglaterra, principalmente, porque lá que foram as primeiras indústrias, a primeira revolução industrial começou lá. Então, tem também uma grande população nos centros urbanos, tá? Aqui a gente tem uma tabelinha de quantidade de pessoas que vivem em porcentagem nos centros urbanos. Em Mônaco, olha, 100% das pessoas vivem em cidades, quer dizer, não existe ninguém em Mônaco que vive na área rural, tá? Mônaco, acredito que seja um dos menores países do mundo, é bem pequenininho mesmo, então acaba sendo que tudo urbano. Bélgica, olha lá, 98% das pessoas vivem em centros urbanos. Então a gente vai vendo que dentro da Europa, né, muitos países, a maioria da população está em centros urbanos, tá? Então poucas pessoas vivem ainda hoje na área rural, certo? Uhum. É aquilo que eu comentei com vocês já. A maior parte da população dos países europeus vive em muitas pequenas e médias cidades, tá? Então, as grandes cidades são essas principais, só que a gente sabe, as capitais, mas a maioria da população vive em cidades de médio porte ou até cidades pequenas, tá bom? Aham. Setores secundário e terciário. O setor secundário da economia são as indústrias mesmo. O terciário já é comércio, prestação de serviços, certo? Então, a maioria da população trabalha nessas áreas aí, economia, tá? E temos aí um problema, ao mesmo tempo que é uma coisa boa, acaba sendo um problema, tá? Que são as taxas, gente. Apresenta índices reduzidos de taxa de natalidade, reduzidos de taxa de mortalidade, tá? E de analfabetismo. Há, né, baixas taxas de analfabetismo, isso é muito bom, significa que as pessoas têm acesso à escola, né, têm um aprendizado bom, então tem uma boa educação. De mortalidade também muito bom, significa que as pessoas não ficam tão doentes, ou se ficam doentes, têm cura, têm acesso à saúde, e as pessoas não morrem facilmente, vamos dizer assim. A maioria lá vai morrer, um acidente, ou uma doença muito grave, ou de velhice, tá? Então, o índice de mortalidade, a morte, né, é muito baixo. O que preocupa é esse índice aqui, ó, de natalidade, de nascimentos, tá? O índice de nascimento na Europa inteira está caindo demais. E isso é uma preocupação muito grande, porque a população está envelhecendo e não tem jovens suficientes para entrar no mercado de trabalho e substituir todos aqueles que estão saindo, que estão envelhecendo, que estão aposentando. Então vai chegar uma hora em que a Europa, né, muitos países da Europa, vai passar por um processo de não ter trabalhadores suficientes e ter aposentados demais e não ter como bancar tudo isso. Então esse é um problema, tá? Alguns países estão tentando resolver essa situação que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? As taxas de mortalidade, perdão, de fecundidade, então, também tem caído muito. Que fecundidade, natalidade é uma que completa a outra, né, gente? Então, a fecundidade é engravidar, você tá ali disposta a ter o seu filho, tá bom? Vamos Aham. ver aqui o próximo slide. A gente vai ver o gráfico, né, de alguns países da Europa, né, ali, ó,
França, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, com a taxa de fecundidade sobe um pouco, muito pouco, algumas não sobem, só 10. Só que a partir de 2010, né, até 2016 aqui o gráfico, só tem descido. Ou seja, a taxa de fecundidade, pessoas engravidando, querendo ter filhos, está caindo muito, tá? Até que só na Alemanha que aumentou um pouco, mas é muito pouco, olha aqui. Ai, aumentou, mas mesmo assim é um filho por mulher, tá? Então, mesmo assim é pouco. Aqui, nesse gráfico, a gente vê a taxa de natalidade e de mortalidade, tá? Então, a gente vê que a taxa de natalidade, ela só cai, ou seja, nascimentos está diminuindo. A taxa de mortalidade aqui em 2000, ó, teve uma super queda. Tá? Então, cada vez menos pessoas morrendo nessa época. Que a partir de 2025, talvez comece a subir o índice de mortalidade. Por quê? Porque a população vai ficando mais velha, certo? E mais pessoas vão morrendo de velhice. Então, é um processo natural esse aumento de mortalidade, mas também um aumento insignificante, gente, muito pouco, tá? Em comparação à queda da natalidade, tem sido bem maior, tá? Então, isso é um problema aí para os países europeus, tá bom? A França, né, até pouco tempo, tinha um índice de natalidade maior do que outros países. Porém, isso também já não é mais realidade, tá? A França também já está tendo essa crise na taxa de natalidade, tá bom? O aumento da população urbana está muito ligado à taxa de fecundidade. Por quê? A gente já viu isso em outros capítulos, né, em outros lugares, até não só na Europa, mas em outras regiões do mundo, também tem acontecido isso. Tá? Aqui no Brasil acontece isso. Quanto mais a população é urbana, quanto mais a mulher sai para trabalhar fora, quanto mais ela tem como evitar o filho, quanto mais ela planeja, né, a sua família, menos filho vai ter, certo? Porque a mulher que trabalha fora, ela vai pensar, poxa, eu vou ter um filho só, se tiver, né? Nossa, que mundo que a gente vive, que futuro vai ter o meu filho, né? Não tem escola boa, né, pública, não tem atendimento hospitalar público bom, então eu vou ter que ter um dinheiro bom para pagar a escola, pagar convênio médico, então eu tenho que planejar tudo isso. Então, será que eu vou ter condições de ter 2, 3 filhos? Será que eu vou ter condições de ter um só? Então, tudo isso faz com que as pessoas acabam tendo cada vez menos filhos, tá? Para poder dar uma vida boa para um, não uma vida ruim para 3, 4. Então, esse aí é uma questão de planejamento familiar, tá? Então, essas questões acontecem que diminuem as taxas de fecundidade, certo? Tudo bem até aí, gente? Nesse índices aqui, nesse gráfico, o que a gente vai ver? Né, vários países e a taxa de crescimento populacional. Então, aqui em 1965, aqui em 2010 e aqui em 2050. Cada cor representa um país. Vamos falar aqui 2010, que está mais próximo aqui à nossa realidade, né, à nossa atualidade. O primeiro país aqui é a África. Olha o crescimento populacional como é alto. Depois aqui tem a Ásia. Olha aqui a Europa, gente. Esse aqui é a Europa. O crescimento populacional lá está negativo. Então, né, não está desenvolvendo, o país não está nascendo crianças, não está aumentando a família, a população. Tá? Então, o crescimento lá é menos de zero, tá negativo ali, tá bom? Aqui a gente tem... 2050 tá mais negativo ainda. Aí piorou, né? Né? Que eles pensam, né? Se continuar assim, nesse ritmo, vai só piorar, né? Então, Então,
taxa de natalidade vai estar muito, muito inferior. É complicado do que deveria estar. Então, essa taxa é como que a gente vê? Teria que estar mais alto, certo? Mais ou menos aqui, assim, para poder substituir as pessoas que estão morrendo, para continuar no ritmo que está agora. Só para continuar com a mesma quantidade de pessoas, certo? Como está abaixo, quer dizer que a população vai morrendo e não está nascendo o suficiente para substituir. Vai chegar uma hora que vai diminuir demais a população. E isso é grave. Deu para entender isso daí? Então, tem uma preocupação grande aqui, né? E a gente percebe que todos os continentes diminuem, inclusive a África, tá? Então, a população mundial pode ser que diminua, né, com o passar dos anos. A gente tem uma outra observação aqui que eu queria fazer, que olha, a América Central, né, que é o verdinho, e a África são os países que mais ainda têm nascimentos, né, que ainda mais tem esse crescimento populacional. E a gente percebe que são lugares mais pobres, menos acesso à informação, menos acesso à educação, menos acesso à saúde, menos acesso à mulher no trabalho, menos acesso de planejamento familiar, né? Muitas mulheres hoje a gente pensa que isso é impossível, mas não é. Muitas mulheres hoje ainda não sabem como evitar um filho, ainda não sabem muitas questões que são comuns para a gente, né? Principalmente na África, tá? Então, é um filho atrás do outro, então é um crescimento ainda maior por causa dessas questões, certo? Então, a gente vai vendo aqui países mais desenvolvidos, a quantidade de filhos já tem caído bastante, tá? Porque tem todo esse conhecimento aí que eu falei para vocês. Aí a gente vai analisar a pirâmide etária da Europa, que é aquela pirâmide, né, da idade das pessoas que vivem lá. Aqui é nascimentos, né, crianças. Aqui a população de meia idade. E aqui, a partir daqui, né, de 60 mais ou menos, 60 anos, já é a parte idosa dessa pirâmide. Então, olha aqui. População ativa, população de meia idade, aí, dos 25 até os 59, né? Mais ou menos isso. Dos 20 aos 60, vamos por assim. Então, tem bastante gente, olha que beleza. Então, por enquanto, ainda está tudo bem. Mas olha aqui, crianças, como já tem bem menos. Tá? E pensar que tudo isso daqui vai subir e vai ficar idoso, certo? Então, a pirâmide etária futuramente vai subir muito aqui a questão dos idosos, certo? E tende a só afinar aqui embaixo. E ela vai se inverter, tá? E isso é, como eu já disse, um grande problema, tá bom? Então, precisa-se de uma renovação de pessoas jovens no mercado de trabalho, né? E até mesmo para poder sustentar com pagamento de impostos, tudo que a gente já sabe, os aposentados do futuro, que vão ser muitos, tá? Então, devido a toda essa situação, a todo esse problema de poucas pessoas jovens, de poucas pessoas trabalhando no mercado de trabalho de muitos países, acontece o quê? Um incentivo à imigração. Alguns países, como a Alemanha, por exemplo, ela vai incentivar pessoas a entrarem no país, incentivar pessoas de outros lugares, de outros continentes, a ir trabalhar lá, a ir viver na Alemanha, por exemplo, tá? Para poder ter pessoas para trabalhar, tá? Então, inicia-se aí um processo de migração para a Europa. Tá? Muitos países abrem as portas para essas pessoas irem para lá, para trabalhar, porque eles ainda já não têm muitas pessoas trabalhar em vários setores, tá? Como construção civil, olha lá, garçons, trabalhadores dos setores de limpeza, empregada doméstica, né? Então, esses setores faltam, porque já que tem emprego para praticamente todo mundo, as pessoas vão pegar os empregos melhores. E esses empregos que a maioria não quer fazer, vai ficar ali faltando pessoas para trabalhar, onde eles vão abrir as portas aí
né, chamar pessoas de outros lugares para trabalhar, tá? E não só isso, o que acontece também com fluxos migratórios, quer dizer, pessoas que saem do seu país e vai tentar uma vida melhor em outro lugar, que é na Europa, certo? Então, o que é fluxo? Fluxo é ida, entrada, saída, coisas acontecendo. Migratórios, pessoas migrando, pessoas saindo do seu país, indo morar em outro, para tentar uma melhor vida. Então, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão sair de regiões onde está em guerra, de regiões onde tem muitos conflitos, regiões onde tem muita miséria, muita pobreza. Pessoas saem desses países, abandonam tudo e vão tentar uma vida melhor, principalmente na Europa, tá? Vem tentar também aqui para a América, tentam na Ásia, tentam, mas o fluxo maior é na Europa, porque os países de mais conflitos, de mais miséria e pobreza que as pessoas estão saindo, são tudo ali próximos à Europa. São países próximos, então eles vão para a Europa, onde é mais fácil para eles, tá? E isso vai causar o quê? Xenofobia, tá? É uma aversão, você não gostar desses imigrantes. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo assim. Você está aqui, né, no Brasil, tudo belezinha, tranquilinho, tem seu emprego, tá tranquilo. De repente, começa a chegar muita gente de outro país, certo? Vamos dar um exemplo aí da Ásia, vai. Começa a vir muito asiático para cá, muito. Aí, para todo lugar que você olha, tem asiático. Todo lugar que você vai, no comércio, na indústria, na escola, todo lugar está lotado de asiático. E eles estão trabalhando em todo lugar. E você perde seu emprego para um asiático. E aí todo mundo aqui de Mogi Guaçu acaba perdendo o emprego para um asiático. O que vai acontecer? Você vai começar a ter raiva desse asiático. Poxa, ele veio aqui, né, dominou aqui a minha cidade, tirou o emprego da maioria do povo daqui, né? Então, como a gente fica? Deu para entender a situação? Isso começou a acontecer na Europa, em muitos países, muitas cidades. Pessoas começaram a ter xenofobia, aversão, raiva de pessoas que vinham de outro país para o seu. Começou aí a tomar seus empregos e misturar culturas, línguas, né? Eles não gostavam do povo de fora. Tá? Então, o que acontece? Muitos países precisam dessas pessoas, mas a população às vezes não aceita. Então, tá vendo como é tudo muito complicado, né? É difícil de solucionar o problema. Tá? Então, acontece a xenofobia. Então, muitos movimentos, pessoas às ruas, né? Vão fazendo manifestações e eles não querem essas pessoas ali, né? Então, começa a ficar complicado. Aí, o que os países, né, os governantes começam a fazer? Eles vão tentar diminuir a entrada dessas pessoas para agradar o povo, controlar a situação. Eles começam a fazer muros, né? Começam a cercar os lugares, tá? Impedir, então, desses imigrantes entrarem, tá? Então, começa aí essa questão de impedir a imigração nesses países, tá? Porém, muitas pessoas, né, ainda com um pouco mais de bondade, um pouco mais de consciência, sei lá, né, o que move essas pessoas, terem pena desses imigrantes, terem pena dessas pessoas que estão vivendo uma vida muito ruim no seu país e precisam de uma vida melhor. Então, também começam movimentos a favor dos imigrantes. Então, olha como a população da Europa começa a ficar meio que dividida. Muitos não gostam desses imigrantes e muitos gostam, aceitam e querem ajudar. Então, muitos movimentos se dividem aí nessa questão, tá? Então, não tem uma opinião formada sobre isso. Uma parte da população gosta, aceita, defende, como esses movimentos aqui, né? Defende imigrante, refugiado, e outros movimentos que não, que são contra. Então, tem tudo isso para se pesar também, para tentar acertar, e os governos ficam aí divididos, uns negam, outros abraçam, e aí tá nesse pé, né? Vamos dizer assim, essa situação dos refugiados dentro da Europa, tá? Na Alemanha, né? Essa aqui é a chanceler da Alemanha, tá? Na Alemanha, então, eles é o país que mais abriu a porta para imigrante. Então, a Alemanha é o país que mais tem imigrante na Europa inteira,
tá? E lá eles abraçaram mesmo a causa do imigrante, porque eles precisam de pessoas para trabalhar, como a gente já falou antes, tá bom? E aí tem a fuga de cérebros, que isso acontece lá na Alemanha também. Então eles não pegam pessoas para trabalhar só, que nem eu falei para vocês, como garçom, como na construção civil, empregada doméstica, não. Eles vão pegar também pessoas estudadas, médicos, engenheiros, professores, tá? De fuga de cérebro, ou seja, pessoas que trabalham intelectualmente, que estudaram, que estão ali, vamos desenvolver tecnologia, saúde, engenharia, né? E vão contratar essas pessoas para trabalhar ali na Alemanha, certo? Então a Alemanha está aí com as portas abertas para os migrantes devido à taxa de natalidade, né? O crescimento populacional está muito baixo, então precisa equilibrar aí a situação, tá? Na Europa, gente, é o continente melhor para se viver, tá? Então, aqui, entre os 10 países melhores do mundo para se viver, 7 estão na Europa, tá? Então, dos 10 melhores, 7 são europeus, tá? Então, só Singapura e Austrália, que é da Oceania, e Hong Kong, na China. O resto dos países, os melhores do mundo para se viver, são todos europeus. Em primeiro lugar está a Noruega, depois já vem a Suíça, tá? Olha, a Irlanda, a Alemanha, Islândia, Suécia, Holanda, todos os países europeus são os melhores do mundo para se viver, tá? E são os países também, né? Na Europa tá os principais países mais desenvolvidos, mais tecnológicos, mais ricos do mundo, tá? E eles fazem parte do G7. Então, 4 países europeus, Alemanha, França, Reino Unido, Itália. Então, são os mais desenvolvidos aí da indústria, nas tecnologias, e se unem com Estados Unidos, Canadá e Japão, formando o G7, grupo dos 7, né, países mais ricos do mundo, com maior nível de industrialização, certo? Então, a Europa, a gente vê que ela tem um dos melhores países aí do mundo para se viver, e países desenvolvidos, certo? Apesar disso tudo, muito desenvolvimento, né, qualidade de vida alta, enfim, também existe miséria, gente. Acredito eu que não existe nenhum país rico o suficiente para toda a população, toda, sem deixar nenhum de fora, viver bem. Sempre tem algum desempregado, sempre tem aquele que vai viver na miséria. Infelizmente, a pobreza vai estar ali, né, no meio, tá? Eu acho que vai ser muito complicado erradicar totalmente. Apesar de toda essa riqueza, todo esse desenvolvimento, cerca de 123 milhões de pessoas, isso já há um tempinho atrás, né? 123 milhões de pessoas vivem em risco de pobreza. O velho mundo é a Europa. Né, gente? Vocês lembram dessa aula do velho mundo, novíssimo mundo? É o velho mundo, então é a Europa. Então, muitas pessoas vivem na pobreza. Tem mendigo, tem morador de rua, tem miséria, tem desemprego, tem desigualdade social. Não é tanto como no Brasil, né? Mas tem, tá? Então, infelizmente, tem muita riqueza, mas tem os seus pontos positivos e tem os pontos negativos também, tá? Mesmo dentro da Europa, certo? Aqui a gente tem as atividades, são só 4 questões, é análise de mapa, análise de gráfico, tá? É bem tranquilo de fazer, acredito que tá bem fácil. Mais alguma dúvida, tá? Qualquer dúvida, não consegui analisar esse gráfico, não entendi essa pergunta, qualquer coisa em si, aí vocês me chamam lá no WhatsApp, eu ajudo vocês, tá? Difícil vocês me perguntarem alguma coisa, tá? Não fica com vergonha não, me pergunta, beleza? Vocês querem fazer algum comentário? Não? Não querem falar nada? Por enquanto não, tia. Então tá, tranquilo? Deu para entender a aula sobre essa questão, né, da demografia dentro da Europa? Sim. Deu sim. Vocês entenderam o que é a xenofobia?
essa aversão a imigrante, não querer aceitar a imigração? Entendeu? Aham. Então, isso é importante, porque é coisa que está acontecendo agora, na nossa atualidade. A gente nunca teve tantos refugiados no mundo igual agora, tá? A gente está sofrendo muito com isso, com essa situação, tá bom? Então tá, Tá gente. bom. Vou deixar vocês aí para a próxima aula. Até mais, tá?